ter outro. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Problema do Ser, do Destino. E para antes, porém, leremos e faremos a prece. Leremos o Evangelho, o capítulo 17, Sede Perfeitos. Em seguida faremos a prece. Os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Muito bem. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Envolva-nos com o Teu amor, com o Teu carinho, com a Tua paz e permita, Senhor, que os nossos benfeitores, o querido irmão altivo, com os espíritos guias da nossa casa de amor, nos auxiliem. Em Teu santo nome, invocamos Leon Denis, o patrono do estudo desta manhã. Em nome dele, de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando ainda, dando continuidade à parte prática, às pesquisas que o nosso querido irmão Leon Denis trouxe para a nossa análise. Então são pesquisas sobre a reencarnação. Vamos lá. Os testemunhos provenientes do mundo invisível são tão abundantes quanto variados. Não só grande número de espíritos afirma em suas mensagens ter vivido várias vezes na Terra, mas também há aqueles que anunciam como antecedência sua reencarnação. Indicam seu futuro sexo e a época de seu nascimento. Vou ler novamente. Os testemunhos provenientes do mundo invisível são tão abundantes quanto variados. Não só grande número de espíritos afirma em suas mensagens ter vivido várias vezes na Terra, mas também há aqueles que anunciam com antecedência sua reencarnação. Indicam seu futuro sexo e a época de seu nascimento. Fornecem dados sobre sua aparência física ou suas disposições morais, que permitem
reconhecê-los quando de seu retorno a este mundo. Predizem ou anunciam particularidades de sua próxima existência, que puderam ser verificadas. A revista Filosofia de Ciência, de Palermo, de janeiro de 1911, publica sobre um caso de reencarnação um relato do mais alto interesse, que resumimos abaixo. É o chefe da família em que se passaram os acontecimentos, o doutor Carmelo Samona, de Palermo, quem fala. Perdemos em 15 de março de 1910 uma filhinha que minha esposa e eu adorávamos. Minha companheira desesperou-se de tal maneira que cheguei a temer momentaneamente por sua lucidez. 3 dias após a morte de Alexandrine, minha mulher teve um sonho em que julgou ver a criança que lhe dizia: Mãe, não chores mais. Eu não a abandonei. Não me afastei de você. Ao contrário, voltarei para você como filha. 3 dias depois, este mesmo sonho se repetiu. A pobre mãe, cuja dor nada conseguia atenuar, e na época não tinha noção alguma das teorias do espiritualismo moderno, só encontrava naqueles sonhos um novo motivo para aumentar sua dor. Certa manhã, em que, como de costume, ela se lamentava, 3 batidas secas fizeram-se ouvir na porta do quarto em que estávamos. Acreditando que fosse minha irmã que chegara, meus filhos foram abrir a porta, dizendo-lhe: Entre, tia Caterine. Nossa, a surpresa foi grande, ao constatar que ninguém estava do outro lado da porta, nem no cômodo que a precedia. Foi então que resolvemos iniciar sessões de tipologia, na esperança de que, por este meio, talvez obtivéssemos alguns esclarecimentos sobre o fato misterioso dos sonhos e das batidas que tanto nos preocupavam. Aliás, continuamos nossas experiências durante 3 meses com grande regularidade. Desde nossa primeira sessão, manifestaram-se 2 entidades. Uma dizia ser minha irmã, a outra nossa querida desaparecida. Esta última confirmou, através da mesa, sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e resolveu que as batidas foram dadas por ela. Repetiu ainda a sua mãe: Não fique mais triste, porque eu vou nascer de novo através de você antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com incredulidade, tanto mais que um acidente seguido de operação em 21 de novembro de 1909 tornava improvável qualquer nova gravidez para minha mulher. Entretanto, em 10 de abril, ela teve a primeira suspeita de que estivesse grávida. Em 4 de maio seguinte, nossa filha manifestou-se novamente através da mesa e nos deu um novo aviso: Mãe, há uma outra em você. Como não compreendêssemos aquela frase, a outra entidade que parecia acompanhar sempre nossa filha confirmou-a, comentando-a assim: A pequena não está enganada. Um outro ser se desenvolve em você, minha cara Adele. As comunicações que se seguiram ratificaram todas aquelas declarações e até mesmo as tornaram mais precisas, esclarecendo que as crianças que nasceriam seriam meninas. Que uma delas pareceria com Alexandrine e seria até um pouco mais bonita do que ela tinha sido anteriormente. Apesar da persistente incredulidade de minha mulher, as coisas pareciam tomar o rumo anunciado, pois no mês de agosto o doutor Cordaro,
obstetra renomado, prognosticou a gravidez gemelar. E em 22 de novembro de 1910, minha esposa deu à luz 2 menininhas, sem semelhanças entre si. Uma delas, no entanto, reproduzia em seus traços as particularidades físicas bem específicas que caracterizavam a fisionomia de Alexandrine. Isto é, uma hiperemia no olho esquerdo, uma leve seborreia na orelha direita e, finalmente, uma assimetria pouco acentuada na face. E dando suporte suas declarações, o doutor Carmelo Samona acrescenta as atestações de sua irmã Samona Gardini, do professor Wigley, da senhora Mercantini, do Marquês Notoli, da primeira Niscome, da princesa Niscome, do conde Hack, todos postos a par das comunicações obtidas na família do Dr. Carmelo à medida que foram ocorrendo. Desde o nascimento daquela criança, 2 anos e meio se passaram, e o Dr. Samona escreve a filosofia dela ciência que a semelhança entre Alexandrine II e Alexandrine I só se confirma não apenas quanto ao físico, mas sobretudo quanto ao moral. Mesmo as atitudes e brincadeiras calmas, mesmo jeito de fazer carinho em sua mãe, mesmos medos infantis, expressos com os mesmos termos. Mesma tendência irresistível a utilizar a mão esquerda, mesma forma de pronunciar os nomes daqueles que a rodeiam. Como Alexandrine I, sempre que entra no cômodo em que fica a sapateira, ela abre, calça um pé de sapato e passeia triunfalmente pelo cômodo. Resumindo, ela refaz de modo absolutamente idêntico a existência da idade correspondente a Alexandrine I. Nada se observe de parecido com Maria Paz, sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que esse tipo de observação acompanhada durante anos por um pesquisador do quilate do Dr. Samona. Interessante, né? Então vamos resumir aqui a leitura, que foi uma leitura longa, né? Então, relata aqui o marido da senhora que perdeu, que a filha desencarnou, né? O doutor Carmona é que fala aqui, ele era médico, né? Que a filha desencarnou. Desculpem. Desculpem essa tosse. E a filha desencarnou. A mãe ficou desesperada. O marido pensou que ela fosse enlouquecer de tanto desespero. Só que 3 dias depois ela teve um sonho com a filha dizendo que ela se acalmasse, porque voltaria, ela ia nascer de novo. Teve esse sonho seguidamente, mesmo sonho, o que não apaziguou a mãe, ela ficou ainda mais, nervosa ainda. E um determinado dia, teve uma manifestação física na casa dela. 3 pancadas fortes foi dada na porta. Os outros filhos dela foram atender, todo mundo parou, pensando que era a tia que estava chegando. Abriram a porta, não tinha ninguém. Então, o pai, que já ouvira falar aí das manifestações, resolveu então fazer uma sessão de tipologia. São os sinais através das pancadas, né? E assim foi feito. E a menina se comunicou, dizendo que voltaria, que ia nascer de novo, antes do Natal daquele ano. E o próprio marido, eles não acreditavam muito na gravidez da mulher, porque ela tinha um problema, teve um problema que dificilmente engravidaria.
E as comunicações continuavam, até que em um determinado momento a menina disse, olha, vai vir outra atrás, vai vir uma outra também atrás. E ela, sem entender, perguntaram de novo, um outro espírito respondeu, a menina tem razão, você vai reencarnar um outro espírito. Quando foram fazer os exames mais tarde, ela estava grávida de gêmeos. Ainda deu os detalhes, né, da outra que ia nascer e dela mesmo. Eram gêmeas, não eram vitelinas, como é que chama? Não é univitelina. Isso. Aí nasce do mesmo jeitinho que a menina tinha nascido anteriormente, com um probleminha nos olhos, com a seborréia na orelha. O tempo passa, elas vão crescendo, a menina tem os mesmos hábitos que a outra tinha. Ele botou o mesmo nome 1 e 2, né? O mesmo hábito, a maneira de brincar, de calçar o sapato, era canhota, né? Tinha o hábito de mexer com as mãos e falava até da mesma forma que a outra falava. Aí, né? A outra, Maria Clara, a irmã gêmea, não tinha nenhuma semelhança a ela. Então, um caso interessante, que o próprio Espírito dizia que ia voltar, e voltou, mostrando todas as características que ele tinha anteriormente, né? Vamos para um outro caso aqui, né? O caso 2. O senhor Jaffers, advogado da Corte de Apelação de Paris, comunicou-nos o seguinte fato, em 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito guia uma mulher que eu conhecera na infância, cujas comunicações apresentavam, todas elas, um raro caráter de precisão. Nomes, endereços, cuidados médicos, predições de natureza familiar e etc. No mês de junho de 1909, transmitia aquela entidade, da parte de Padre Henry, diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente uma estada estacionária no espaço. Na ocasião, a entidade respondeu-me: tenho uma intenção de reencarnar. Terei sucessivamente no mês de junho de 1909, transmiti àquela entidade da parte de Padre Henry, diretor do hospital do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente uma estada estacionária no espaço. Na ocasião, a entidade respondeu-me: tenho uma intenção de reencarnar. Terei Terei sucessivamente 3 encarnações muito breves. Lá pelo mês de outubro, anunciou-me espontaneamente que ia reencarnar em minha família e indicou-me o local da reencarnação. Uma cidadezinha do departamento de Eure-Ló. De fato, eu tinha lá uma prima grávida naquele momento. Fiz então uma seguinte pergunta: através de que sinal será possível reconhecê-la? Ela respondeu: terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. Em 15 de novembro, a mesma entidade anunciou-me que deixaria de vir no mês de janeiro e seria substituída por outro espírito. Desde então, me interessei-me em dar a esta prova todo o seu alcance e nada teria sido mais fácil. Depois de registrar oficialmente a pré-edição, pediram um atestado médico quando a criança nascesse. Infelizmente, achava-me diante de uma família que manifestava violenta resistência contra o espiritismo. Eu estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança nasceu com uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. No momento atual, ela tem 14 meses.
direitinho, né? Como ela falou que ia reencarnar na família com uma cicatriz na cabeça. Todos esses casos aqui, né, estão sendo passados assim, nitidamente para eles anteriormente É, que iriam renascer, né? exatamente. Exatamente. E agora nesse próximo parágrafo, ele fala dizendo que todas essas causas físicas, né, foi por esquecimento, isso é depois, né? É. Do nascimento das vidas anteriores. Quer dizer, caso tenha encarnação, Vamos aqui para um outro caso relatado pelo engenheiro Welcoli, lá, e escreve na Revista Científica de Moralé, em 1920. A senhora B, pertencente a uma família aristocrática de opiniões monarquistas, foi-me apresentada pela senhora Virox, pessoa de minha família. Ela perdera durante a guerra um filho de quem gostava de modo especial. Restam-lhe ainda outros filhos, entre os quais uma filha casada, sobre quem se falará mais adiante. Os detalhes relativos a este caso são conhecidos de todos os amigos da senhora B, que deles foram informados à medida que iam acontecendo. Engajado voluntariamente no começo da guerra, rapidamente seu filho foi promovido a subtenente. Morreu durante uma operação de ataque. A mãe teve um sonho em que viu o local exato onde o corpo do seu filho estava sepultado. Num aterro de estrada de ferro. Graças a este sonho, encontrou o cadáver do seu filho e mandou enterrá-lo no cemitério do povoado vizinho. Poxa, ela sonhou, o filho morreu na guerra, ela sonhou onde o filho foi enterrado, foi lá, encontrou o corpo do filho e mandou para um hospital. Alguns meses depois, teve outro sonho e viu seu filho que lhe dizia: mamãe, não chore, eu vou voltar, não na sua casa, mas da minha irmã. Ela não compreendeu o sentido daquelas palavras, mas sua filha teve um sonho parecido. Viu seu irmão, criança novamente, brincando no próprio quarto dela. Nenhuma das duas acreditava na reencarnação. A filha da senhora B, que nunca tiveram filhos, entristecia-se muito por causa disto. Entretanto, pouco tempo depois engravidou. Na noite anterior ao nascimento, a senhora B viu seu filho novamente. Ele falou-lhe outra vez de sua volta e mostrou-lhe um bebezinho recém-nascido, de cabelos pretos, que ela reconheceu perfeitamente ao recebê-lo em seus braços. Algumas horas mais tarde, a senhora B está convencida por 1000 detalhes psicológicos e por curiosos traços de caráter de que aquela criança é mesmo seu filho, reencarnado. No entanto, afirma que anteriormente ela não era reencarnacionista. Católica de nascimento e por sua posição social simpatizante do clero, confessa que era absolutamente cética, talvez mesmo ateia, e jamais frequentara os espíritos nem os teósofos. Jamais frequentava os espíritas, os centros espíritas teóricos, né? Não, sonho não é dupla vista. Dupla vista é você em estado de vigília, você vê o que está acontecendo em outro lugar. Isso que é dupla vista. O sonho premonitório. Ela sonhou, o filho foi até a mãe e falou assim: olha, eu vou reencarnar, não através da senhora, mas através da minha irmã. A irmã tem o mesmo sonho
E ele nasce com os detalhes todos que ele falou. E ela disse mais velho, mostrando todos os traços psicológicos do menino. Né? Muito legal, né? Nos foi avisado um tempo atrás que meu pai reencarnaria. Não falou aonde. Depois se passaram mais alguns anos, uns 3 anos depois, que ele estava se preparando para reencarnar. Ele reencarnou. Aí falaram, ele reencarnou. Está na família. E indicou direitinho, né, o filho lá da minha sobrinha. Mas ela não acredita, e eu não falei nada para ela. Como eu tenho certeza que ela não está me escutando, agora o garoto não pode ver as minhas irmãs, pô. Se atira no braço delas. Era pegado a elas, né? Então, gente, vamos ficar por aqui. Eu estou aqui numa convalescência aqui de tosse, eu tomei um remedinho agora para não tossir e consegui, graças a Deus, mas eu preciso me recuperar um pouquinho, tá? Que ainda tem mais 2 aulas depois e a gente continua com esse estudo na semana que vem, tá bom? Leon Denis nos traz de maneira bem clara, com várias pesquisas, a reencarnação, né? A realidade da reencarnação. É o que mostram esses apontamentos, esses exemplos todos. É o nosso mestre Denis. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, ao nosso Leon Denis, pedindo desculpa aos espíritos, aos ouvintes, por ter sido breve nesses estudos. O estado de saúde não permite que vá mais além. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe vocês, irmãos queridos, irmãos espirituais. Deus abençoe o altivo, em nome desses irmãos, Senhor, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, pedimos então a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus, acima de tudo, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.